Sequência 47. Desmoralizam-lhe na frente das visitas. Ninguém se lembra que eu ando com as calças lustrosas no traseiro, que trabalho como um burro e que não tenho vícios, que faz uma pausa. Suspirou de mansinho, depois mais calmo. Pois é, agora temos o caso da Jandira. A Jandira é uma menina feia e pobre. O senhor de certo já a viu. Não havia jeito de arranjar noivo. Um dia aparecesse Magricela, o seu licurgo, tuberculoso declarado. Eu fui contra o noivado. O senhor compreende, o rapaz está mal, é doente, ganha pouco. Casam e amanhã ele pega a doença na mulher. Os filhos nascem uns chavecos. E, adeus, tia Chica, miséria bate na porta deles. Pois quase me deram pancada quando eu falei que não queria o casamento. Bom, isso não é nada. Converso com os meus amigos sobre coisas da vida. Eles pensam de um jeito e eu penso de outro. Eles acham que o mundo é dos espertos e dos velhacos. Eu acho que um sujeito precisa, antes de tudo, ser decente. As nossas opiniões nunca combinam. Me chamam de trouxa. E o pior é que me fazem de trouxa. Me pedem dinheiro emprestado e nunca mais pagam. Quando protesto contra alguma patifaria, eles dão risadas na minha cara e dizem que sou um tipo que se não usa mais. Um dia desses, lendo nos jornais a maluqueira do mundo, notícias de desfalques, roubos, patifarias, etc., comecei a perguntar a mim mesmo se, no fim de contas, o maluco não era eu. Os ladrões andam soltos, sobem na vida. Os caloteiros sem vergonha levam a vida de lote. Tem crédito em toda parte. Eu estou louco. Louco varrido, seu moço. Cruzou os braços, entortou a cabeça e olhou para Eugênio com um ar interrogador. Como é que só aos 60 anos é que descubro isso? Mais um sinal de que a loucura, da braba mesmo? Pausa. Suspirou de leve. Pensei então num plano que estou executando tintim por tintim. Arrumei as minhas coisas, deixei em ordem os meus papéis e vou me meter num hospício. Tenho esperança de encontrar lá gente que me compreenda. Pode ser que na casa dos malucos um dia eu chegue a ser autoridade. Encontre alguém que me ouça, me atenda, concorde comigo. Eugênio sacudiu a cabeça sorrindo. Bateu no joelho do homem e disse: Seu Trajano, chamaram-me para atender o senhor, mas não posso. E por quê? Perguntou o homem com infinita doçura na voz e no olhar. Porque eu também estou louco. O funcionário pôs-se em pé de repente. O senhor está, mas é brincando comigo. O que eu lhe disse é sério, muito sério. A coisa mais séria de toda a minha vida. Eu sei. O senhor pensa que pode me impedir de fazer o que eu quero? Está muito enganado. Exaltava-se. Fazia gestos desordenados. Faço porque faço. E porque faço, está ouvindo? Bateu no peito. Sou um pobre homem derrotado, sacrificado, desmoralizado. A mulher não me ouve, a filha não me ouve. Fazia enumeração, batendo com o indicador da mão direita nos dedos da esquerda. O chefe da seção não me ouve. Ninguém me ouve. Sou um zero à esquerda. Mas nesse corpo velho, estragado, está ouvindo? Nesta carcaça desgraçada, quem manda ainda sou eu. Faço dela o que bem entender. E a minha vingança. Vou para o hospício e vou para o hospício. Estava todo trêmulo,
Os olhos tinham uma luz estranha. Eugênio já não sorria. Com a testa franzida, ele lutava com a própria perplexidade, sem saber se aquele homem era um humorista, um ator, um louco ou as três coisas juntas. Entrou no consultório pelo braço do marido. Estava quase cega de ambos os olhos. Era uma mulher baixa, de expressão humilde e tristonha. Via-se que tinha sido bela, mas que algum mal prolongado lhe devastara o corpo, destruindo-lhe as feições, manchando-lhe e enrugando-lhe a pele, deixando-lhe as carnes flácidas. O marido, homem de aspecto neutro, explicou o caso em poucas palavras e extremamente constrangido. Eugênio começou a fazer perguntas. Teria ela na família algum caso de cegueira? Desde quando começava a notar que perdia a visão? As respostas vinham-lhe lentas e quebradas, ora da mulher, ora do marido. Eugênio voltou-se para o homem. O senhor vai me fazer o favor de passar para a sala de espera. O outro quis protestar. Mas, doutor, Eugênio empurrou-o com delicadeza na direção da porta. É indispensável. Só uns 10 minutos. Quando se viu a sós com a mulher, Eugênio voltou-se para ela e, sem o menor preâmbulo, soltou a pergunta brusca. Quando foi que fez o aborto? Ela titubeou, gaguejou e respondeu atarantada. Faz 3 meses. Rápido, implacável, sem dar à interlocutora tempo para se refazer, Eugênio tornou a perguntar. Quantos abortos já fez? Responda com franqueza. Pense em que pode ficar irremediavelmente cega. Os lábios da mulher tremeram. As suas mãos apertaram nervosamente o fecho niquelado da bolsa. 10, balbuciou. Eugênio soltou um profundo suspiro. Tinha de entregar a paciente a um oculista. Mas para onde devia mandar o marido? Era um homem alto, espigado, de maneiras distintas e devia ter pouco mais de 40 anos. Vestia-se com muito apuro. As mulheres admiravam-no. O seu nome andava ligado a aventuras amorosas, a confusos rumores de adultério. Eugênio conhecia-o de vista, dos tempos em que frequentava as altas rodas da cidade. Ele passeava pelos clubes e pelas festas, as suas roupas bem cortadas, as suas maneiras de gentleman e a sua auréola de Casanova. Eugênio ficou surpreso ao vê-la entrar naquela tarde. Inesperadamente no consultório. Sentou-se na cadeira que ele lhe ofereceu. Cruzou as pernas e principiou dizendo que tinha relações com os maiores médicos da capital, mas que não os procurara justamente por isso. O seu caso era delicado, de ordem muito íntima. Ele preferia procurar um médico fora do círculo de suas relações. Passara pelo edifício, vira a placa, entrara levado por um impulso. Traçou uma rápida autobiografia. Falava com palavras precisas e medidas. Seu rosto era triste. Disse o que sentia de uns tempos àquela parte, debilidade geral, dor nas costas, falta de memória, tremor nas mãos, vista fraca e uma quase permanente sensação de angústia. Por fim, ao cabo de breve relutância, confessou. Por mais absurdo que pareça, doutor, todas as noites tenho na minha cama, em sonhos, as mulheres mais bonitas da cidade. São 10, 15, 20.
Amanheço esgotado, deprimido. Já tenho medo de dormir. Às vezes, levanto-me, fumo, caminho no quarto ou saio. Faço tudo para espantar o sono. Por alguns instantes, Eugênio lutou com o próprio embaraço. Era uma confissão inesperada. Com que frequência o senhor procura mulheres na realidade para o ato normal? Antes de responder, o homem tirou do bolso traseiro 2 calças, uma cigarreira de prata com monograma de ouro. Ofereceu um cigarro a Eugênio, que recusou com um gesto polido. Acendeu outro e, inclinando-se para a frente, confessou: aí é que está o pior, doutor. Já não posso procurar mulheres com medo do fracasso. Mas trata-se apenas de medo, de desconfiança ou... O outro sacudiu a cabeça numa vagarosa negativa, fitando os olhos na janela com uma expressão vaga. Não, na realidade, já fracassei uma vez. Foi um caso embaraçoso que me deixou muito envergonhado. Depois disso, calou-se. Eugênio sentiu um drama, uma longa e complicada história por trás daquelas palavras. É horrível, doutor. Se isso continua, tirou uma baforada de fumo, os seus olhos tinham um brilho ansiado e o cigarro ardia-lhe nos dedos trêmulos. Numa manhã de domingo, Eugênio foi à casa de Seixas buscá-lo para um passeio a pé. Encontrou-o ainda na cama e, enquanto se vestia, ficou a conversar com a mulher dele, que era uma senhora magra e alta, encurvada e tranquila. O pobre do Seixas, disse ela com a voz branda, quase inaudível, passou uma noite horrorosa. Teve uma chamada de madrugada e voltou tossindo. Puxou a manga do casaco de Eugênio, como para lhe contar um segredo, e balbuciou um pedido. Faça-lhe tomar uma colher de xarope. Sim, seu marido é pior que uma criança, dona Quinota. E depois, não acredita em médicos nem em remédios. A mulher franziu o nariz e assim, com o ar de quem tenta convencer uma criança, replicou: mas com jeitinho o senhor arranja, não é? Naquele momento, a filha de Seixas, uma jovem trintona e feia, entrou trazendo uma bandeja com 2 xícaras de café e um prato de bolinhos. Como esses bolinhos, recomendou Dona Quinota, que fui eu mesma que os fiz. Seixas fazia barulho no quarto de banho. Tinidos de vidro, batidas de madeiras, bufidos, pigarros, roncos, rangidos, glu-glus de água. Era como se um macaco estivesse solto lá dentro. Tomando café em goles miúdos e mastigando os bolos, Eugênio olhava a sala. Num vaso, em cima da mesinha de centro, via-se um lindo ramalhete de flores frescas e coloridas. Era um contraste com a tristeza daquela sala antiga e sem brilho. Aposto como você está estranhando estas flores, disse-lhe Seixas ao entrar, enfiando ainda uma das mangas do casaco. Não sou um homem dessas besteiras. A Quinota também não. Morre de amores por flores. Mas eu já lhe conto a história toda. Tomou de pé e à pressa o café que a mulher lhe deu. Empurrou Eugênio para a porta. Saíram. A manhã estava fria e nublada. Aquelas flores estão ali em cima da mesa da sala porque existe nessa cidade um homem que não quer ficar esquecido depois de morrer. Eugênio olhou para o amigo sem compreender. Todos os sábados vem um guri trazer um ramo de flores muito bonitas para minha mulher, da parte do doutor
Ilia Dubov. Aquele médico judeu russo que foi operado pelo Teixeira Torres na semana passada? Esse mesmo. Eu até faço troça com a quinota. Digo que o russo quer conquistar ela. Soltou uma risada. Um dia desses, levei minha mulher ao hospital e o Dubov disse assim para ela: olhe, dona Quinota, ele tem um jeito engraçado de falar. Pronuncia as palavras com cuidado, assim como se estivesse medo de morder as sílabas. Olhe, dona Quinota, ele disse, as flores que eu lhe mando não são dadas, são emprestadas, ouviu? Quando eu morrer, a senhora tem de levar todos os sábados um buquê bem bonito na minha sepultura, sim? É uma dívida sagrada. Seixas calou-se, coçou a barba, rosnou a sua risada baixa e rouca. Veja, Ginoca, o pobre homem não se conforma com o esquecimento depois da morte. É sozinho no mundo. Não tem mulher, nem filho, nem amigos. Morre e adeus. Ninguém nunca mais se lembra dele. E como se o miserável nunca tivesse existido. Gosta da vida, apesar da vida ter sido tão ruim para ele. Ah, se você soubesse a história desse homem, uma noite dessas estive até tarde ao pé da cama dele. Meti-lhe uma boa dose de morfina e o Dubov ficou calmo e desatou a língua. Acendeu o cigarro e começou a contar. Pois o Dr. Ilia Dubov nasceu em Odessa. Formou-se muito jovem, herdou uma pequena fortuna e foi feliz na clínica. Casou com uma jovem lindíssima, dessas que chamam a atenção quando passam na rua ou quando entram num salão. O pobre do Dubov era um bicho de feio. Você já ouviu? Pois vale a pena. Imagina um macaco cinzento e inchado com bigode de piaçava. Não acredito que o Dubov, aos 20 e poucos anos, fosse menos feio do que hoje, aos 52. Que foi que a mulher viu nele? Não sei. As mulheres, às vezes, têm cada ideia. De certo, era uma jovem pobre. O Dr. Dubov tinha dinheiro, uma bonita situação. Bom, o fato é que casaram. O Dubov mostrou-me o retrato dela. Que pedaço, seu Janoca! É uma dessas belezas de deixar um cristão tonto. É ou era? Seixas encolheu os ombros. Era. Hoje deve estar escangalhada. Se é que os vermes já não jantaram aquelas carnes. Mas vamos ao que interessa. Casaram. E o Dubov viveu 1 ano no paraíso. Eu queria que você visse a cara dele quando me contou isso. Ficou todo derretido, os olhos encheram-se de lágrimas e ele mexeu tanto com a boca desdentada que acabou quase engolindo o bigode. Calou-se para atravessar a rua. Ao chegarem à calçada fronteira, continuou. Depois veio a guerra. Dubov foi para a frente como capitão médico e comeu o pão que o diabo amassou. Riu para dentro. Seus olhos apertaram-se, gaiatos. Ele descreveu-me os combates. Sacudia os braços de um lado para o outro, enchia as bochechas de vento e depois, muito sério, fazia pum, pum. Pois muito bem. Quando rebentou a Revolução, Dubov estava de licença em São Petersburgo. Conseguiu fugir milagrosamente com a mulher. Levaram 2 maletas de mão, as joias dela e algum dinheiro. Passaram para a Áustria, foram morar em Viena. Dubov fez boas relações com alguns médicos de fama, andou pelos hospitais e não sei mais o que. O tempo passou-se e o diabo do homem firmou-se. Fez nome, fez clínica e fez dinheiro. A mulher, essa então, causava sucesso nos lugares onde aparecia. A gente pode imaginar uma jovem bonita pelo braço de um orangotango.
mas a vida em Viena estava dura depois da guerra. Muita pobreza, muita tristeza, muito nervosismo. A mulher do Dubov, de uma hora para outra, deu para ficar triste e para emagrecer. O coitado do Dubov, desesperado, chamou os melhores médicos de Viena para tratarem dela. Ninguém acertava com a doença. Acho que o Freud entrou na dança. Seixas faz uma pausa. Sequência 48. Dobraram a primeira esquina na direção do rio. Onde é que vamos? Que tal um passeio pela beira do cais? Sugeriu Eugênio. Seixas sacudiu a cabeça, concordando, e retomou a história. As coisas estavam nesse pé quando um dia a Madame Dubov, folheando uma revista francesa, viu a figura de um oficial da Legião Estrangeira encostado a uma palmeira ou coisa que o valha. Foi a conta. Desatou o choro. Mas que é que tu tens, minha joia? Perguntou Dubov. A mulher disse em soluços que estava com saudade do deserto. Mas tu nunca foste ao deserto, joiazinha. Eu queria que você visse como Dubov me contou essa passagem. E a joiazinha confessou que desde menina tinha desejos de ver um legionário em carne e osso. Queria ir para Marrocos. Quero porque quero e porque quero. O pobre do Dubov ficou atordoado e disse que sim, esperando que aquele desejo esquisito passasse com o tempo. Qual nada! Dali por diante, não houve jeito de tirar aquela mania da cabeça da jovem. Resultado, fazem as malas e embarcam para Marrocos. E Madame Dubov consegue realizar o seu sonho? Vê um legionário. Verifica que é um sujeito barbudo, suado, rude e mal cheirante. Espere, Madame Dubov ganha vida nova em Marrocos? Faz sucesso no hotel, nos cafés, nos teatros. O pobre Dubov satisfaz-lhe todas as vontades. E um dia, ao erguerem-se da mesa de um café, Madame Dubov deixa cair as luvas. O marido, pesadão e desajeitado, abaixa-se gemendo para apanhar-lhes. Muito tarde, um oficial da Legião Estrangeira, ligeiro como um serelepe, salta da sua cadeira, apanha as luvas, entrega-as a Madame Dubov, bate os calcanhares, faz uma continência e sorri. Romance. Não me estrague a história. Madame Dubov agradece, sorri e sai pelo braço do marido. 2 dias depois, voltando de um hospital ou de coisa parecida, Dubov encontra a mulher e o tal oficial tomando chá na mesma mesa no terraço do hotel. Fica todo atrapalhado. A mulher levanta-se e faz as apresentações. Tenente fulano, doutor Dubov, etc. Muito prazer. Bom, deixa ver. Não me lembro bem do que aconteceu depois. Estou com uma memória cachorra. O Dubov passa uns dias distraído nos hospitais e em conferências. E uma tarde recebe a visita do tenente da Legião, que parece muito nervoso. Para você avaliar melhor o que foi essa cena, precisa saber que o Dubov é o sujeito mais delicado do mundo, todo cheio de beijamãos, de mesuras, de curvaturas e essas bobagens todas. O tenente chega, bate os calcanhares e diz a queima-roupa: Dr. Dubov, tenho a honra de comunicar-lhe que estou apaixonado pela sua esposa. Dubov perde a fala. Depois, faz uma força danada e consegue dizer:
Mas meu caro tenente, e não sai mais nada. O tenente estava na frente dele, muito pálido, todo perfilado. Aquilo parecia desafio para duelo. Dubov caiu numa cadeira e disse: C'est dommage, c'est dommage. Nem me lembro que foi mais o que o coitado disse. Para encurtar o caso, o oficial ia para Paris gozar licença. Foi e levou a mulher do Dubov, que deixou uma carta ao marido pedindo perdão e dizendo que ia seguir o único homem que tinha amado em toda a sua vida. Veja você. Folhetim, puro folhetim, murmurou Eugênio. Pois é, para você ver. Dubov ficou como um maluco. Foi também para Paris. Bateu cabeça e por fim conseguiu saber que os fujões estavam parando num hotel da Place de la Concorde. Devia procurá-los? Hesitou. Teve medo. Passaram-se os dias. Dubov ficava sabendo que sua mulher e o amante levavam uma vida de boemia desbragada. Embriagavam-se de champanhe, viviam em cabarés e teatros. Seixas fez uma pausa curta, cuspiu longe a ponta do cigarro e prosseguiu. Sabe em que deu essa coisa toda? Prepare-se para o choque e não me chame de mentiroso, pois o tenente meteu uma bala na cabeça porque Madame Dubov fugiu para a América do Sul com um fabricante de perfumes riquíssimo. Olhou para Eugênio para ver o efeito que o lance dramático tinha produzido nele. Incrível! Não é mesmo uma coisa maluca? Imagine o estado do Dubov. Ficou atirado em Paris, sem coragem para nada. Caiu de cama, passou semanas assim meio inconsciente, com febre alta, variando. Logo que se pilhou de novo de pé e com forças, tratou de procurar a mulher. Não podia viver longe dela. Conseguiu saber que o perfumista estava no Brasil. Juntou os últimos dinheirinhos e embarcou para o Rio. Chegou e ficou abafado pela paisagem. Nunca tinha visto tanto céu, tanto sol, tanto verde. Mas já o perfumista e Madame Dubov haviam seguido para a Argentina. Dubov não tinha mais um níquel no bolso. Passou a levar uma vida miserável. Tentou clinicar. Não fez nem para o cigarro. Acabou médico de bordo num desses vapores do Lloyd. O vapor ia para Porto Alegre. Porto Alegre era mais ou menos perto de Buenos Aires. O pobre homem tinha a vaga esperança de um dia encontrar a mulher. Seixas tornou a calar-se. Achavam-se já à beira do cais. O rio estava tranquilo. Pararam os dois e ficaram olhando para o casco negro de um navio. Durante 2 anos, o Dubov andou de lá para cá num desses barcos. Por fim cansou. Veio para a terra. Meteu-se no interior. Passou miséria. Envelheceu. Se não tivesse encontrado amigos, morria de fome. Mas a coisa melhorou. No fim de contas, o Dubov era um bom médico e a clientela foi aparecendo. O homem ganhou algum dinheirinho e mudou-se para cá. Foi prosperando, o tempo passou-se e hoje ele tem o seu pé de meia. Continuaram a andar. Quantos anos faz que a mulher fugiu? Quase 20. E Dubov ainda se lembra dela? Seixas sacudiu a cabeça afirmativamente. E lá está ele no hospital. Fez a 4ª operação na bexiga. Desta vez não escapa. Veja o que é o mundo. O doutor Ilia Dubov nasceu em Odessa. Aquela viagem a Marrocos foi a desgraça dele,
E o infeliz vai descer a carcaça em Porto Alegre. Houve um curto silêncio, ao cabo do qual os dois amigos começaram a falar impessoalmente em viagens. 14 dias depois, o Dr. Dubov morreu. Deixou o dinheiro que possuía, 120 contos de réis, para o colégio israelita, sob a condição de construírem com ele um novo pavilhão em cujo pórtico aparecesse bem visível o nome por extenso do doador. Seixas e Eugênio foram ao enterro. Na pequena casa do cemitério dos judeus, deparou-se-lhes uma cena de um grotesco horrendo. No momento em que eles entraram, o cadáver, sustido por dois homens, achava-se de pé, completamente nu, com um tarbuche branco na cabeça, visto como, segundo o rito israelita, ele não podia comparecer na presença de Deus com a cabeça destapada por causa dos pensamentos impuros. Era uma visão imprevista e chocante. As feições entumecidas, tocadas de uma palidez cinzenta, os bigodões grossos e hirsutos, com aquela espécie de turbante branco na cabeça, o Dr. Dubov lembrava o Rembrandt dos anos de velhice e decadência. Ali estava ele, na sua ridícula nudez, inerte, sem nenhuma defesa, enquanto dois homens tristes lhe levavam o corpo, contando anedotas em Yiddish. Veja que está sujeito um pobre homem depois que morre, murmurou Seixas. E em seguida, num sarcasmo a que a piedade se misturava, exclamou: era índio feio, meu Deus. Naquele dia, Eugênio voltou do cemitério com a sua experiência enriquecida. No fim de contas, ele não era ninguém, e a sua vida parecia-lhe algo de insignificante, na sua falta de episódio de aventura. O caso de Elia Dubov deixara-o impressionado. Apesar da miséria física e moral, aquele homem amava a vida. Era-lhe doloroso, insuportável, desesperante pensar no esquecimento absoluto. Já que não lhe era possível vencer a morte física, queria pelo menos uma garantia, por pálida que fosse, de que o seu nome não se apagaria de todo da vida e da memória dos homens. Dona Quinota levar-lhe-ia flores à sepultura por algum tempo. O seu nome no pórtico do novo pavilhão do colégio israelita seria para os homens indiferentes o lembrete de que existira no mundo um certo Dr. Elia Dubov, natural de Odessa. Eugênio levou dias para esquecer aquela visão. O morto nu, de pé, a cabeça enrolada no turbante improvisado, a barriga flacidamente caída, os braços e as pernas muito finos, o remate de uma vida de sofrimento, de amor, de aventura. E a lembrança dessa visão vinha-lhe de mistura com as palavras de uma carta de Olívia, em que ela lhe dizia: pensemos apenas nisso. Não fomos consultados para vir para este mundo, e não seremos consultados quando tivermos de partir. Isto dá bem a medida da nossa importância material na Terra, mas deve ser um elemento de consolo e não de desespero. Uma tarde de sábado, em que o consultório estava fechado, Eugênio examinava o ficheiro. Cada ficha, longe de ser apenas um amontoado de nomes, sinais característicos, sintomas, etc., era também um drama, uma vida humana. E relendo as fichas que tinha sob os olhos, ele relembrava as histórias ligadas a cada uma daquelas pessoas. Eram casos quase incríveis, que pareciam mais invenção
descabelada de escritor de ficção do que realidade palpável, visível, audível. Agora que tantas criaturas haviam passado diante de seus olhos, numa nudez ou seminudez que às vezes era física, outras apenas moral, e não raro física e moral ao mesmo tempo, ele ficava com a impressão estonteadora de que um invisível e caprichoso empresário estava empenhado, ninguém sabia por quê, misteriosa razão, em fazer desfilar diante dele toda a numerosa comparsaria da vida. Nos seus tempos de médico da assistência pública e de auxiliar do Dr. Teixeira Torres no Hospital do Sagrado Coração, tinha visto misérias, casos dolorosos, feridas do corpo e do espírito. Mas desviava os olhos desses aspectos indesejáveis da vida e fazia por esquecê-los, tão depressa isso lhe fosse possível. Atendia os pacientes como quem cumpre uma obrigação repugnante. Não lhes penetrava na intimidade. De resto, como médico da assistência, só prestava os primeiros socorros, apoiando-se o mais possível nos enfermeiros, como assistente do Dr. Teixeira Torres. Nunca sentira o peso de nenhuma responsabilidade. Muito poucas vezes se vira na conjuntura de resolver por si próprio. Durante quase 2 anos, exercera a medicina sem nenhum interesse humano, sem o menor espírito profissional, e atormentado sempre pela consciência permanente da sua inadaptação, da sua aparentemente absoluta falta de qualidades médicas. Os 3 anos que passara na casa do Sintra foram como uma esponja embebida em perfume com que ele apagara da memória aquelas imagens desagradáveis. Montaram um consultório, muito branco e limpo, e inútil para apaziguar a própria consciência, na tentativa de se convencer a si próprio e aos outros de que continuava a ter uma profissão liberal, de que ainda era o Dr. Eugênio Fontes, médico e não simplesmente aquele jovem que casou com a filha do Sintra. Aparecia-lhe uma clientela limpa, elegante e vaga, que tinha o cuidado de não sofrer de males vergonhosos e indiscretos. Os doutores de fama convidavam-no para ajudá-los nas suas operações. E esses convites, compreendia Eugênio, ele ainda os devia ao prestígio social do sogro. Mas agora tudo era diferente. Ele começava a ser um médico de verdade. Estava diante da vida. Atendia os seus clientes com toda a solicitude e às vezes tinha de forçar a sua natureza para ser delicado e não se encolher diante de criaturas que, pelo aspecto físico ou pela natureza de seus males, lhe inspiravam repugnância ou mal-estar. Fazia-lhes perguntas, interessava-se pela vida deles. Aos poucos, ia perdendo os velhos temores de fracasso e aquela sensação de que os outros não tinham confiança nele. Atirava-se à clínica cheio de coragem, e isso já era metade da vitória. Através da confiança abandonada dos que o procuravam, ele ia, dia a dia, adquirindo confiança em si mesmo. Vivia em contato com a miséria humana, entrava na intimidade dos seus clientes, era convidado a dar opiniões e conselhos em torno de assuntos que muitas vezes escapavam às atribuições e mesmo aos conhecimentos de um simples médico. Caía de surpresa em surpresa. Cada dia que passava trazia-lhe novas revelações, aspectos desconhecidos e até mesmo insuspeitados da vida. E Eugênio,
que através de suas angústias, de um modo confuso, achava que tinha esgotado quase todas as possibilidades dramáticas da vida, surpreendia-se a descobrir novas formas de sofrimento, desconhecidas fontes de aflição e inquietude, complicações desnorteantes, males sem cura, vidas irremediavelmente fracassadas, consciências perdidas na loucura, algumas submersas. Para ele, aquilo valia como um descobrimento da vida. Os seus horizontes humanos alargavam-se. Às vezes, diante de uma alma, de uma vida, de uma simples criatura de aparência prosaica e pouco sugestiva, detinha-se ele, um pouco temeroso, como o mergulhador que, antes de armar o salto para o mergulho, se pergunta a si mesmo que grandes profundidades se esconderão debaixo da superfície aparentemente inocente do lago, que grandes segredos dormiriam no fundo daquela alma.